Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Vamos continuar hoje a gravação de Romanos capítulo 7. Paulo aqui vai continuar falando sobre a lei e sobre a graça, a diferença entre elas. E é interessante que ele vai tratar a lei como se fosse um marido morto, dizendo que você está livre dele a partir do momento que ele morreu. Então ele vai fazer essa comparação entre a dependência quando o marido ainda vive e depois que o marido morre, você está livre para se casar com outra pessoa ou para fazer o que você quiser com a sua vida, continuar sem marido, né? Ele vai falar assim: meus irmãos, eu falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Então, provavelmente, né, com certeza, ele estava falando aos judeus, porque quem que conhecia a lei? Os judeus. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? É claro que os mortos não vão obedecer à lei, né? Porque a lei nos aponta para aquilo que nós podemos e não podemos fazer, o que é pecado, o que não é pecado, os 10 mandamentos, o não matarás, não furtarás, não desejarás as coisas do seu próximo, você não vai desejar a mulher do seu próximo, você vai amar a Deus sobre todas as coisas e assim por diante. Então ele diz, a lei só tem importância, ela só deve ser obedecida aos vivos, não é verdade? Por exemplo, agora ele vai dar o exemplo da mulher casada. Pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre do casamento. Não é assim que nós sabemos, que nós pregamos? Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto o seu marido ainda estiver vivo, ela será considerada uma adúltera. Ponto final. Mas se o marido morrer, ela está livre daquela lei. E mesmo que venha a se casar com outro homem, ela não será mais adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. Entendeu? Da mesma forma, o marido morreu, a mulher está livre, a lei agora morreu, você está livre. Segundo Paulo. Por meio de quem? Por meio do corpo de Cristo. Para pertencerem a outro. Você não vai mais pertencer à lei, você vai pertencer a Cristo, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. Porque quando nós éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos, de forma que nós dávamos frutos para a morte. Então, segundo Paulo, para que servia a lei? Para despertar em nós justamente as paixões pecaminosas. Nós estávamos debaixo dessas paixões, porque a lei, esse não, traz no homem o desejo de pecar, não é verdade? E aí nós estávamos dando fruto para quem? Para a morte, não é isso? Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, o que nos prendia? A lei. Nós somos libertos da lei, para que nós sirvamos conforme o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Agora você não vai viver mais segundo a lei que foi escrita e que dominava o seu corpo, mas segundo o Espírito. Entendeu que o Espírito vivifica, a lei mata, mas o Espírito dá vida? Não é assim? Que diremos então? A lei é pecado? Não, não é isso que Paulo está dizendo de maneira nenhuma. Ele não está dizendo que a lei é pecado. De fato, eu nem saberia o que é pecado se não fosse pela lei, a não ser por meio da lei. Porque na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse para mim, não cobiçarás. Não cobiçarás a mulher do próximo, não cobiçarás a casa do próximo, o carro do próximo, o emprego do próximo, a beleza do próximo. Não cobiçarás. Se a lei não me dissesse isso, eu nem ia saber que isso era pecado. Então, de fato, a lei traz à luz o que é pecado. Mas o pecado, fazendo o quê? Aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Porque sem a lei, o pecado está morto. Antes, eu vivia sem a lei. Antes de conhecer a lei, eu vivia sem a lei. Mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Não é isso que acontece?
Então ele está dizendo, a lei, ela te mata, porque você não consegue cumpri-la, porque você fica debaixo daqueles desejos que ele diz, não, 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 e o seu corpo, o pecado toma oportunidade e ele diz, sim, 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 para você. Eu descobri que o próprio mandamento destinado a produzir na vida, na verdade produziu morte. Aquilo que Deus colocou nos mandamentos, não faça isso, não faça isso, não faça isso, na verdade trouxe à luz isso para mim. E aquilo que eu desejava não desejar, eu passei a desejar. Não é muito louco, né? Essa coisa que a lei produz, na verdade, em você, a morte, o pecado. Porque quando Deus diz para você, não matarás, e Jesus acrescentou a isso, se você desejar mal ao seu próximo, se você não amar o seu próximo, você já o matou no seu coração, então significa que a lei está produzindo em mim aquilo que há de pior em mim. Ela está produzindo a vontade de pecar contra ela. Não é verdade? Porque o pecado, aproveitando a oportunidade, diz que o pecado é um aproveitador. O pecado aproveita a oportunidade que Deus deu através do mandamento, me enganou e por meio do mandamento me matou. Viu como é terrível viver debaixo da lei? Então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Não está dizendo que aquilo que é bom, que você realmente não deva fazer, acabou sendo morte para você, não. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Paulo está dizendo, está falando de uma guerra, né? Entre o seu desejo e aquilo que Deus disse não. Aí você passa a desejar aquilo que Deus disse não, porque você começa a conhecer o pecado através dos mandamentos, você vai descobrir o que tem de ruim em você e você começa a desejar fazer o que é de ruim. É por isso que a lei produz morte e não vida. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, porque eu fui vendido como escravo ao pecado. Lembra que eu falei para você? Ou você é escravo do pecado, ou você é escravo de Cristo, de um dos dois você vai ser escravo. Isso eu falei no capítulo anterior. Paulo está reafirmando isso. Eu fui vendido como escravo ao pecado. Eu não entendo o que eu faço, pois eu não faço o que eu desejo, mas o que eu odeio. Você sabe que a nossa carne tem uma tendência a fazer tudo aquilo que Deus diz para você não faça? A sua carne é tendenciosa, porque ela foi contaminada pelo pecado. Lembra? Lá em Gênesis, lá no começo, lá no princípio, você foi contaminado. Então você tem que estar constantemente em luta contra o seu pecado, porque ele vai ficar desejando fazer o que Deus diz para você não faça. Por quê? Porque Deus é espírito, mas você é carne. E se eu faço o que eu não desejo, eu admito que a lei é boa. Então, nesse caso, não sou mais eu quem faz, mas é o pecado que habita em mim. Você vê que tem uma força que domina você e você precisa ser liberto dessa força. E quem pode te libertar? Somente o Filho de Deus. Somente o Cristo, que diz, se o Filho te libertar, do quê? Do pecado. Verdadeiramente você será livre, porque aí você não vai mais ser dominado pela sua carne, mas sim pelo Espírito. É muito profundo esse capítulo aqui. Eu sei que nada de bom habita em mim. Você acha que você é bom? Olha, o Paulo, que é o nosso apóstolo maravilhoso, que buscava a Deus o tempo todo, que vivia, andava em espírito, ele dizia, não tem nada de bom em mim. E você acha que você é bom. Nem Jesus disse que ele era bom. Jesus disse, não me chama de bom, bom é meu Pai. Por quê? Porque naquele tempo que ele disse isso, vivia na carne e o pai dele, ele sabia que era espírito. Então nem Jesus quis ser chamado de bom e você acha que você é bonzinho. Você acha que você é bom. O apóstolo Paulo achava que não, então você deve ser melhor que o apóstolo Paulo. Ou então você não entendeu nada dessa palavra que Paulo está te dizendo. Nesse caso, ele diz, não sou eu mais quem faz, mas o pecado que habita em mim. Porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Sabe, o bom que eu quero fazer, para você fazer o bem, para você fazer o que é bom, você tem que lutar contra a sua natureza. E para fazer o mal,
A sua natureza leva você como se fosse uma correnteza, um rio numa correnteza forte. Para fazer o que é mal, nós somos tranquilos. A gente faz assim, sem pensar. Para fazer o que é bom, você tem que lutar constantemente contra a sua carne. É isso que Paulo estava fazendo. Falando, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal eu faço naturalmente. Eu tenho que viver lutando contra mim. Porque o que faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Olha Paulo mostrando para você como é a sua natureza pecaminosa. E se você acha que é fácil servir ao Senhor? Servir ao Senhor é lutar constantemente contra a sua natureza. Não servi-lo é se deixar levar pela sua natureza. Só que a sua natureza é pecaminosa, ela é má, ela deseja todas as coisas que Deus diz para você não fazer. Isso você quer fazer. O mal está em você e você faz ele naturalmente. Mas o bem que nós queremos fazer, nós temos que estar debaixo do Espírito Santo de Deus, controlando nossa vida, controlando nossa carne, para você não fazer o mal que você deseja fazer, porque ele está em você. Amém? Ora, se eu faço o que eu não quero, já não sou mais eu quem faz, mas é o pecado que habita em mim. Olha Paulo dizendo, né? Não sou eu que quero fazer, é o pecado que habita em mim que quer fazer. Assim, eu encontro essa lei que atua em mim. E quando eu quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Olha que coisa, porque no íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas tem uma outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. O que Paulo está dizendo é que nós vivemos numa guerra constante contra a nossa mente, contra aquilo que o diabo está sempre lançando na sua mente para você fazer e que é o mal, e essa coisa do espírito que está desejando fazer o bem, porque você recebeu em você o Espírito Santo de Deus e ele está sempre batalhando contra o mal que está aqui, nos seus membros, constantemente lutando contra o bem que você quer fazer. É isso que Paulo está explicando, né? Por que é tão difícil? Por que é tão difícil? Seria impossível se não fosse pelo Espírito Santo. Mas é possível, porque o Espírito Santo te dirige a esse lugar de paz, a esse lugar de desejar o bem. E toda vez que você quer fazer o mal, o Espírito Santo te direciona. Não vai por esse caminho. Eu vou te mostrar um caminho mais excelente. É o que Paulo está dizendo, né? Ele diz assim, eu vejo essa outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. Meu pastor prega muito sobre isso, gente. Meu pastor é maravilhoso, ele fala muito sobre essa coisa da guerra ser só na mente, porque o seu coração tem dono, seu coração já é de Jesus, o diabo sabe que ali não pode mais mexer, Jesus já tomou seu coração, mas a sua mente vai sofrer batalhas. A sua mente vai sofrer batalhas. Por isso que nós, os que cremos, nós temos que estar debaixo de jejum e de oração, porque nós não lutamos mais contra o diabo é um derrotado na nossa vida. Ele já foi derrotado na cruz do Calvário, mas você tem essa carne aqui, que vai constantemente tentar te levar para um caminho aonde você não quer ir. Você vai ter que ser tentado a fazer coisas que você não quer fazer. Mas o Espírito Santo te ajuda em todas as suas batalhas. Contra quem? Contra você mesmo, contra a sua carne. Amém? Miserável homem que sou, declare isso. Olha o que Paulo dizia, miserável homem que eu sou. Quem vai me libertar do corpo que está sujeito a essa morte? Quem vai fazer isso? Quem vai me libertar dessa morte? Graças a Deus, ele diz, por Jesus Cristo nosso Senhor, tudo é por ele, e é para ele, e através dele.
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo é por Jesus e nada é sem Jesus. De modo que com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne eu sou um escravo da lei do pecado. É a mente e o seu espírito numa eterna batalha, numa batalha que vai durar até o dia da sua morte. E quem vai vencer essa batalha só depende de você. Você vai continuar todos os dias. Eu levanto de manhã e eu sempre digo, hoje é mais um dia de vitória na minha vida. Hoje é mais um dia que eu vou lutar contra o pecado e eu vou vencer em Cristo Jesus. Mas só com Cristo Jesus, porque sozinha eu não consigo lutar com essa carne, porque o pecado está em mim. E eu tenho que lutar com ele todos os dias. Você entendeu esse capítulo? Esse capítulo é muito importante para você entender que opera em você uma guerra e que é muito mais fácil você se deixar levar pela sua natureza, você se deixar levar pelo pecado, porque isso é natural em você. O que não é natural em você é a santidade. E é ela que você tem que buscar todos os dias da sua vida, numa luta contra o pecado, que tenta dominar, mas ele não tem mais domínio sobre você, porque Jesus Cristo venceu a morte e o pecado te leva à morte, mas a morte foi vencida por Cristo na cruz do Calvário. Aleluia! Que você entenda esse capítulo de Romanos, leia de novo o capítulo de Romanos, tenta entender o que Paulo está te dizendo. Eu espero ter explicado para você, mas isso aqui é tão profundo que eu não sei se dá para explicar assim rapidamente, com poucas palavras. A gente precisa de muito tempo para fazer você entender com quem você está lutando, e é com você mesmo e esses membros que operam em você o pecado e a morte, mas você tem vitória e você tem vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Um abraço e até amanhã com Romanos capítulo 8, que é lindo, e depois nós vamos chegar no 9, aquela oração importante que todo cristão que recebe Jesus tem que fazer. Um abraço e até amanhã.